bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Esse dia maravilhoso, né, de sol, preparado por Deus para nos alegrar, para nos abençoar, né? Porque todos os dias nós estamos em comunhão com o Senhor, fazendo a vontade dEle, obedecendo a Ele, isso é muito importante, que nós prossigamos perseverantes na fé, porque Deus tem o melhor para nós, nos promete novos céus e nova terra, e Jesus está chegando. Então nós temos que estar preparados, temos que estar nos dedicando cada vez mais, felizes na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle e obedecendo a Ele em todas as coisas, né? Porque Deus é fiel e Ele não é o homem para que não cumpra o que promete. Deus promete todas as coisas e cumpre fielmente. E sejamos também fiéis como Deus é conosco. Nós temos que apenas obedecer e fazer a vontade dEle, porque Deus não exige nada mais do que isso. Nós temos que ser servos fiéis, permanecemos constantemente na sua presença e fazemos o melhor dessa obra, fazer com perseverança, com dedicação, porque Deus merece o nosso melhor, não é mesmo? Mas antes de continuar aqui o nosso vídeo, a nossa gravação, peço a vocês para darem um like, não custa nada, é de graça, dê um joinha para poder ajudar o canal a crescer. Se inscrevam no canal e também compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam de Jesus em sua vida. Porque Deus ele é fiel para todos aqueles que são também fiéis a Ele. Então vamos continuar perseverando nessa nova jornada que é o alvo Jesus. Façamos o melhor para Ele, porque Deus é tudo de melhor que nós temos em nossa vida. Então agora, antes de começarmos, peço a vocês que se inscrevam no canal de novo, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo para outras pessoas que precisam da presença de Deus em sua vida. E agora peço a vocês para que nós façamos a oração do Pai Nosso para iniciarmos esse vídeo abençoado. Oremos, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, por tudo que nós temos feito, todas as pessoas que nós temos ofendido. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Amém. Em nome de Jesus. Agora, peço a vocês para me acompanhar na leitura de Romanos, capítulo 8, do 1 ao 11, que fala sobre o tema A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Leamos, por favor, com atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui diz bem claro, né, meus irmãos, que nós, enquanto cristãos, temos que viver não segundo a carne, mas com a inclinação para o Espírito de Deus. Porque todas as coisas que se referem à carne são pecaminosas. Então o que nós devemos fazer? Nos inclinar para o Espírito. Por quê? O Espírito visa a santidade, a carne não. A carne leva ao pecado. Você peca quando você está na carne, porque infelizmente essa é a realidade. Mas o Espírito não, que está em Jesus, ele vivifica, porque todos nós que estamos na presença de Deus, nós nascemos de novo. Então nós temos que ter o quê? Uma mudança de caráter, uma mudança de atitudes, sermos diferentes e separados por Deus. Porque as nossas
maneiras de agir, o nosso modo de viver se difere das pessoas do mundão. Nós não vamos fazer as mesmas coisas que as pessoas que estão lá fora fazem. Quer beber, quer fumar, quer fazer todo tipo de sorte de coisas que infelizmente não agrada a Deus, porque as coisas da carne não agradam ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer a santidade de nós, temos que buscar a santidade. O que quer dizer isso? Não quer dizer que você será santo como Jesus foi, claro que não. Como Jesus é, continua sendo. Não, nós somos pecadores, mas precisamos nos manter vigilantes quanto aos pecados da carne. Não significa que você tem um livre-arbítrio, que você vai viver pecando, que você vai viver fazendo coisas contrárias às leis do Senhor. Então o que você precisa fazer? Você precisa se moldar aos mandamentos, moldar aos propósitos do Senhor. O que significa isso? Viver de acordo com os estatutos e os mandamentos de Deus. O que Deus nos manda fazer aqui na Bíblia, nós temos a Bíblia como nosso guia, como nosso livro de instrução, é um livro sagrado. Deus deixou este livro para que nós não ficássemos no escuro, ou seja, para que tivéssemos uma luz para nos guiar, que a partir das coisas que estão escritas aqui na Bíblia, nós temos uma direção de vida. Nós sabemos como agir perante as pessoas, perante os olhos do nosso Deus e Criador. Porque imagina se nós não tivéssemos, meus irmãos, um livro nos ajudando a nos manter santificados. Seria mais difícil, não é mesmo? Porque Deus, Ele já deixou esse livro aqui, porque Ele sabe que nós somos pecadores, que nós precisamos de um apoio em todos os sentidos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Ele está mais do que convicto e Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele sabe exatamente quais são nossos pontos fracos. Ele sabe exatamente aonde nós podemos errar, aonde nós podemos acertar. Então, Deus, Ele sabe todas as coisas. Até o que está em oculto, o que nós pensamos, Deus lê os pensamentos. Então, nada de Deus fica em oculto, fica escondido. Então, quando as pessoas pensam assim, estou fazendo isso assim, assim, ninguém está vendo. Queridos, está completamente enganado. Deus está vendo. Deus é o mais importante de tudo. Deus tem que ser o nosso objetivo de vida, o nosso alvo. Então, façamos o que é melhor diante dos olhos do Senhor. Porque se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ter os dons do Senhor, você tem que trabalhar nisso. Buscar a santificação, os frutos do Espírito Santo, para que Deus trabalhe em sua vida poderosamente e também na vida da sua família. Você quer prosperidade? Você quer saúde plena? Você quer uma família abençoada? Faça por onde Deus se agradar de você, mediante as suas atitudes, sua mudança de caráter. É como um vaso. O que o olheiro faz? Ele pega o vaso, está tudo ali desfeito, e reconstrói. E faz um vaso bonito, um vaso de valor. Você é assim para Deus, um vaso de honra. Então, façamos o melhor para que Deus possa trabalhar em nossa vida de forma milagrosa, porque Deus, Ele está o tempo todo cuidando de nós. Mas basta que nós tenhamos também nossas atitudes plenas diante de Deus. O que significa isso? Façamos a vontade do Senhor. Não a vontade da nossa carne, não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Criador. Porque desse modo, Deus trabalha em nossa vida poderosamente. Porque Deus, Ele dá o seu galardão para todos que o obedecem. A única coisa que Ele pede é obediência, nada mais. Então façamos isso com louvor, com alegria, com dedicação. Preguemos o Evangelho a todas as pessoas. Vamos em frente, porque nós temos um alvo a seguir, que é Jesus. Ele está voltando, os sinais estão aí. Não podemos perder mais tempo, meus irmãos. A coisa está ficando séria. As dificuldades estão aumentando. A situação está cada vez mais difícil aí fora. A tribulação está grande. Então, vamos observar os sinais e vamos viver de acordo com as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. Porque quando Jesus voltar, vai vir o grande julgamento e precisamos estar preparados, esperando o nosso Mestre. Agora me despeço de vocês, pedindo a Deus que abençoe sua casa, sua vida, faça um mover milagroso em sua vida em todas as áreas. Um beijo no coração de vocês e até amanhã com a permissão de Deus.